Olá, estamos de volta com o Inteiro Teor, no nosso encontro semanal que traz as notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Paciente que recebeu o diagnóstico de AIDS sem ter o vírus HIV terá que ser indenizado. TRF da Primeira Região se une aos demais tribunais brasileiros e prepara ações em 3 estados e no Distrito Federal para a Semana Nacional de Conciliação. Saiba mais sobre o assunto. A Justiça Federal chega ao sertão do Maranhão, no município de Balsas. A inauguração da subseção judiciária vai beneficiar a população do interior do estado e de mais 25 municípios vizinhos. Uma cidade com menos de 100 mil habitantes, mas considerada a 3ª maior do estado do Maranhão em território urbanizado. Um município que se destaca pelo agronegócio e fica a 780 quilômetros da capital São Luís. Estamos falando de Balsas, uma cidade do sertão maranhense que agora se destaca também por ter uma unidade da Justiça Federal. A subseção judiciária inaugurada no local marca o encerramento do ciclo de interiorização da Justiça Federal no estado. A nova unidade vai beneficiar a população de Balsas e moradores de outros 25 municípios vizinhos que terão maior acesso à justiça. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Cândido Ribeiro, ao inaugurar o espaço, falou dos reflexos positivos da presença da Justiça Federal na região. O reflexo econômico para o município é muito grande, porque na área do juizado e nos processos previdenciários, nós teremos uma maior distribuição de renda e a circulação de mais dinheiro na região. A instalação da subseção judiciária de Balsas vai desafogar as varas de Imperatriz e da capital do estado, que vão dividir o expressivo acervo de processos em tramitação nessas localidades. Isso era um desejo de muito tempo. Toda essa região já necessitava de uma vara da Justiça Federal e nós estamos muito satisfeitos com a implantação desta subseção judiciária da Justiça Federal aqui. Isso valoriza muito a nossa região, ajuda a desenvolver e melhora a qualidade de vida do nosso povo. A subseção tem competência geral e vai contar também com o Juizado Especial Federal Adjunto Cível e Criminal. A demanda especial seguramente será no âmbito dos juizados, de segurados especiais, ou seja, benefícios previdenciários, de aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade e benefícios assistenciais, enfim, no âmbito da Previdência. E esse tem sido a regra em qualquer subseção judiciária. Os juizados acabam por engolir a jurisdição comum. Para os advogados, para o jurisdicionado, para aquelas pessoas mais pobres que teriam que se deslocar daqui para a Imperatriz e hoje ter a Justiça Federal dentro de casa, isso é de suma importância. Quem também comemorou a instalação da nova unidade foram os advogados. Eu acredito que vai ser muito bom para a nossa cidade, para a nossa região, principalmente pelo número grande de advogados que atuam aqui na região para reivindicar os seus pleitos. A chegada da Justiça Federal em Balsas marca o encerramento do ciclo de interiorização da Justiça Federal no estado do Maranhão. Vamos agora a um rápido giro pelas decisões do primeiro grau da Justiça Federal da Primeira Região. A Justiça Federal do Acre condenou uma empresa de cosméticos brasileira ao pagamento de indenização no valor de R$200 mil por ter se apropriado indevidamente de informações obtidas em pesquisa confidencial. A decisão foi tomada após a análise de ação proposta pelo MP contra 4 empresas de cosméticos e o INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Na ação, o MP defendeu que o conhecimento tradicional indígena só pode ser acessado mediante prévio consentimento de seus titulares e com repartição dos benefícios resultantes de tal conhecimento. Dessa forma, requereu a condenação dos envolvidos e a anulação da marca Tauaia e das patentes concedidas pelo INPE. Ao analisar o caso, a Justiça Federal afastou a alegação de que o conhecimento do murmuru era tradicional e próprio dos indígenas.
Entretanto, reconheceu que uma empresa brasileira de cosméticos e o INPE se apropriaram indevidamente de informações obtidas em pesquisa confidencial, utilizando-as para proveito próprio sem o devido compartilhamento. Por essa razão, condenou a empresa ao pagamento de indenização em favor dos Achaninca no percentual de 15% sobre o faturamento, garantindo um valor mínimo de R$200 mil. A Justiça decidiu ainda que não há impedimento no uso de marca com utilização de nome indígena. A sentença determinou também que o INPE somente outorgue patente de produto obtido a partir de amostra do Patrimônio Genético Nacional, após demonstrar que apresentou proposta de divisão de benefícios com os povos indígenas ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. A Justiça Federal manteve a cobrança da tarifa de R$ 5,70 nas agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios para a emissão do CPF. A decisão foi tomada após a análise de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, requerendo a gratuidade do serviço. Na ação, o MPF sustenta que a cobrança pela emissão do documento ofenderia a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Os argumentos apresentados pelo MPF foram rejeitados pelo juiz Marcelo Douzani da Costa, da 16ª Vara Federal de Minas Gerais. Segundo o magistrado, o CPF pode ser obtido sem qualquer custo para o contribuinte nas unidades de atendimento da Receita Federal e nos postos de atendimento do UAI, Unidade de Atendimento Integrado, em todo o estado de Minas Gerais. O documento também está disponível gratuitamente no site da Receita Federal na internet desde agosto de 2002. Entretanto, de acordo com o juiz Marcelo Douzani, se o cidadão escolhe o serviço privado, como é o caso da emissão do CPF nas agências bancárias e dos Correios, deve arcar com o custo operacional do serviço. O hospital terá que indenizar paciente que recebeu o diagnóstico errado de AIDS. Já voltamos. Paciente que recebeu o diagnóstico errado de AIDS vai receber indenização no valor de R$60 mil. A decisão é do TRF da Primeira Região. Uma doença que leva à perda progressiva da imunidade, deixando o organismo mais vulnerável a diversas enfermidades. Estamos falando da AIDS, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, causada pelo vírus HIV. Receber o diagnóstico dessa doença, claro, não é nada fácil. Cristiano descobriu que tinha contraído o vírus aos 19 anos de idade. E a notícia foi um choque. Naquela época não existiam os medicamentos antirretrovirais, né? Naquela época a AIDS era uma sentença de morte e hoje é apenas uma limitação de vida. E uma grande mudança no panorama da AIDS é que antes a gente se escondia para morrer, hoje a gente se mostra para viver. Cristiano convive com a doença há 29 anos, já desenvolveu muitas infecções e luta até hoje contra os problemas que surgem eventualmente. Agora imagine receber o diagnóstico de AIDS sem ter o vírus HIV, pois foi o que aconteceu com um cidadão que estava com fortes dores no estômago e foi internado em um hospital mantido pela Universidade Federal do Pará. A suspeita é de que o homem sofria de úlcera, mas mesmo assim o internaram na ala onde ficavam as pessoas com AIDS, até que fosse feito o exame de sangue. Depois da coleta, o material foi encaminhado para o Instituto Evandro Chagas, mantido pela Funasa. O resultado deu positivo para o HIV e ainda no hospital o homem já começou a ser medicado. 4 anos depois, ele realizou novos exames e aí veio a surpresa. Os testes revelaram que o paciente na realidade não tinha o vírus HIV. Indignado, ele entrou na justiça, pediu indenização por danos morais. De acordo com o advogado do caso, Gabriel Paixão, o homem passou por diversas situações delicadas por ter recebido um diagnóstico errado de AIDS e as consequências foram graves. À época, ele trabalhava em circo, né? Então ele viajava por várias cidades, em circos, que era um circo de Goiânia, e ele, após ele sair lá do Pará e voltar para Goiânia, ele foi mandado embora do emprego dele, né?
isso em 92 ainda, e depois de diante ele nunca mais conseguiu outro emprego. E vivendo na rua, sem dinheiro, sem nada, foi morar com parentes, os parentes também não aceitaram ele por causa do vírus, né? E o maior prejuízo também eu entendo que foi o psicológico dele, né? Que ele, por 4 anos, achava que tinha uma doença que, na época, né, eu acho que era a pior doença que tinha na época. Já em primeira instância, o juiz determinou o pagamento de R$ 60 mil ao autor. A Funasa e a Universidade Federal do Pará recorreram da sentença ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Alegaram que não há prova do dano moral. Argumentam ainda ser indispensável a demonstração de que houve repercussão do evento danoso, prejudicando a imagem do homem. Pediram ainda a redução do valor estipulado na decisão. Segundo o advogado do cidadão que recebeu o diagnóstico errado, o hospital e o laboratório tentaram transferir responsabilidades. O hospital alega que ele só faz a coleta do exame, do material, né, que seria o sangue, e encaminha para o laboratório, né? Então, que o erro seria do laboratório, né, o Hospital Universitário do Pará. E já o laboratório alega que eles só fazem os exames e o hospital que é responsável por fazer a coleta do material. Então, que deve ter havido um erro lá dentro do hospital, ou contaminação de material, ou por troca de materiais colhidos, né? Ao analisar o caso, o TRF da Primeira Região rejeitou as alegações da Funasa e da Universidade. O colegiado destacou que o erro de diagnóstico no caso gera reparação do dano moral porque é notório o sofrimento que passa o paciente ao receber essa notícia de patologia grave. A corte, então, decidiu manter o valor estipulado de indenização em R$ 60 mil. A Funasa informou por meio de nota que recorreu da decisão. Os embargos de declaração foram interpostos pela Funasa e pela Universidade Federal do Pará. O hospital mantido pela universidade disse também, através de nota, que em nenhum momento houve desrespeito ao paciente e que todos os exames necessários à época foram realizados para confirmar a presença do vírus. Depois do intervalo, eu converso com a desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso. Vamos saber como o TRF da Primeira Região está se preparando para atender a população de 3 estados e do Distrito Federal durante a Semana Nacional de Conciliação. Já voltamos. A remoção e reassentamento das famílias que ocupam o anel rodoviário da capital mineira, Belo Horizonte, já tem data para começar. O acordo foi firmado em Brasília, com todas as entidades que participam do programa de conciliação para a retirada humanizada dessas famílias que há décadas ocupam área irregular que pertence à União. Anel rodoviário é uma via expressa construída nos anos 50 para desafogar o crescente tráfego de carga que passava pelo centro de Belo Horizonte. Atualmente recebe fluxo diário de 120 mil veículos. Segundo dados da Polícia Militar, aqui se concentram mais de 45% dos acidentes registrados na região metropolitana. Ao longo de 3 décadas, famílias vêm construindo casas e ocupando irregularmente áreas debaixo dos viadutos. Para promover a desocupação humanizada destas famílias, a Justiça Federal promoveu um programa de conciliação com todas as partes envolvidas no processo. Depois de muitas negociações, foi firmado um acordo para a desocupação da área e reassentamento das famílias afetadas pelas obras do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Ao longo do anel nós temos situações variadas, mas uma grande parte das famílias vive em extrema pobreza. Em realidades que a gente
não imagina para um centro igual Belo Horizonte, né? De extrema vulnerabilidade social, e se arrasta ao longo de 3 décadas. Né? O anel rodoviário é um problema que vem aí dos últimos 3 décadas e que reflete não só na relação das famílias, mas também em toda a cidade, no Brasil, porque é um eixo de escoação da produção mineira. Então, resolver esse problema, permitir a obra de duplicação do anel e dar um atendimento adequado para mais de 5.000 famílias é um avanço social e econômico fantástico. Então, isso é muito importante para nós. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, prevê um investimento de cerca de 3 milhões na revitalização do anel rodoviário. Parte destes recursos serão investidos no reassentamento destas famílias. Essa primeira etapa, nós devemos investir em torno de 55 milhões de reais, né, nas atividades sociais que envolvem a remoção e relocação das famílias, né, o abrigamento provisório, o aluguel social e as atividades, então, decorrentes dessa parceria com a Justiça Federal. O acordo estabelece que compete à União destinar uma área nos municípios afetados pelas obras para a construção de unidades habitacionais. Foi um passo relevante dado aqui, né, dos órgãos públicos envolvidos e do judiciário, procurando atender os interesses, sejam dos que estão lá hoje ocupando a área, como também do poder público, que tem políticas públicas relevantes para serem executadas no trecho que compreende o anel viário de Belo Horizonte. E, acima de tudo, um passo relevante, por quê? Porque encontra-se solução dentro do processo que olha para o aspecto social, né? Reassentamento de pessoas, e não simplesmente desalojar pessoas, mas tirar e colocar em outros locais de forma digna, que é o que a gente acredita que vai acontecer a partir de agora. Os mutirões de conciliação começam a ser realizados em dezembro, um resultado que merece ser comemorado. Nós conseguimos, depois de 9 meses, né, uma gestação completa, ultimar o acordo com os entes federais, então, com todos os órgãos federais, fechamos o acordo de remoção humanizada das famílias, com atendimento amplo de todas as famílias, com adequada remoção, com atendimento com novas moradias, com indenização pelas benfeitorias, com assistência social. Então, um trabalho humanizado por parte da Justiça, de efetiva pacificação social e com o apoio de diversas instituições. Então, aqui a gente sai aqui com a sensação de o dever cumprido por parte da Justiça e com um sentimento de cooperação dos entes federais. Todo ano, o Conselho Nacional de Justiça coordena a Semana Nacional de Conciliação. Durante uma semana, o cidadão tem a oportunidade de conversar, negociar e chegar a um acordo justo e bom para todos. Eu converso com a desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, que é coordenadora do SISTICOM, o Sistema de Conciliação da Primeira Região. Como estão os preparativos para esta Semana da Conciliação, doutora Maria do Carmo? Vera, mais uma vez obrigado por abrir esse espaço para a conciliação do Tribunal da Primeira Região. E essa Semana de Conciliação, na verdade, é uma semana instituída pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, então, ele fez um apanhado de ações, de processos, especialmente da Caixa Econômica, e determinou que o Tribunal, em suas 14 sessões judiciárias e subseções judiciárias, onde há núcleo de conciliação, promovesse essa Semana da Conciliação. É um momento muito importante, né? Porque, na verdade, ali é o momento em que algumas pessoas recebem baixa da hipoteca. Então, é uma semana muito interessante. Então, se faz a conciliação, se faz os acordos e, enfim, a população ganha muito com isso. Não só o judiciário, mas principalmente a população. A população que tem um processo que se arrasta há anos e, por vezes, sem expectativa, chega-se a uma conclusão conciliatória e, com isso, então, resolve-se o assunto que vai atingir toda a família. Essas pessoas já foram intimadas para participar da conciliação ou elas ainda podem se inscrever? Como é que funciona esse aspecto? Na verdade, cada sessão judiciária está tomando ela própria, a sessão judiciária, diante do número de processos, diante das condições, ela já está intimando essas pessoas. Então, a conciliação aqui, na Primeira Região, no tribunal, será dia 18, 19 e 20. Então, essas intimações já foram expedidas, já praticamente todas já foram
determinados a essa intimação. Nas outras sessões judiciárias, cada coordenador do núcleo de conciliação está fazendo isso. Então, a princípio, praticamente estão todos sendo intimados. Serão realizados mutirões? Não, na verdade, o que se faz? Nós nos valemos dos nobres colegas juízes que nos auxiliam de muita boa vontade. O perfil dos nossos juízes federais, eu penso que é um perfil de conciliação, e eles se chamam, peço ajuda, e todos me atendem para formar as mesas de conciliação. Então, nós temos mesas de conciliação, cada mesa terá um conciliador, também supervisionado por um juiz. Agora, no meio, assim, junto, muito próximo à Semana da Conciliação, a gente tem um acontecimento importante na primeira região, se falando em conciliação, que é a questão do anel rodoviário. Como é que está esse processo de conciliação? Esse processo de conciliação, como eu digo, são o perfil dos nossos juízes federais. O perfil dos nossos juízes federais que trouxe a responsabilidade de dar execuibilidade em algumas questões judiciais, que não adianta o juiz dar uma decisão, uma sentença inexequível. Neste caso do anel rodoviário, foi a doutora Deise Starling, a juíza federal de Minas Gerais. Sua Excelência, então, sensibilizada com as ações que corriam na sua vara, que estão sendo processadas na vara, até então que Sua Excelência era titular, verificou que o DENIT tem um projeto de ampliação do anel rodoviário de 30 anos, só que inviabilizado por ocupação irregular de pessoas, de famílias, em todo o percurso. Algumas famílias foram efetivamente indenizadas porque houve uma desapropriação. Outras são aquelas famílias que se ocuparam do lugar. Então, eu sempre digo, é muito mais fácil o juiz dar uma decisão, uma sentença e mandar cumprir. Então, Sua Excelência chamou todos os órgãos envolvidos e prontamente atenderam no sentido de tirar essas famílias dali e levá-los para lugares que possam realmente dar dignidade, inclusive, a essas famílias, para ter continuidade. E assim, o DENIT poder ampliar aquele anel rodoviário. E essa etapa começa em dezembro? Se Deus quiser. É um acordo firmado e agora vamos partir para o cronograma de execução deste acordo, no sentido de conseguir que essas famílias tenham lugares dignos para morar. Agora, voltando à Semana da Conciliação, existe um número de processos encaminhados para o TRF da primeira região, alguma expectativa de conciliação? Na verdade, os processos já estavam aqui. São processos que estão em recurso de apelação. E esses recursos, então, nós levamos para o setor de conciliação, o centro de conciliação, e lá serão feitos os procedimentos conciliatórios. Isso no tribunal, que já está em grau de recurso. E na primeira instância, os processos que foram ajuizados em desfavor da Caixa, ou a Caixa em desfavor do mutuário. Então, essas ações também são levadas para o núcleo de conciliação. Agora, a pessoa não recebeu uma cartinha, uma intimação para participar da conciliação. Após a Semana da Conciliação, ela pode ainda participar? Pode e deve. Se ela, nós temos no nosso site do tribunal um banner chamado Conciliação. Existe um link em que você acessa Quero Conciliar. No Quero Conciliar, a pessoa traz ali sua lide, sua demanda e pede e mostra o interesse de conciliação. Com isso, então, nós vamos buscar este processo, que possivelmente estará aqui no tribunal, e vamos analisar, fazemos uma triagem. Se houver viabilidade de acordo, nós já encaminhamos ao órgão público, que poderá nos dar a resposta sim ou não. Isso nós já estamos fazendo com a AGU. Então, isso é muito importante, não só a Caixa Econômica, o INSS, mas agora a AGU, Procuradoria da Fazenda Nacional, enfim, nós estamos ampliando muito o leque das conciliações.
Obrigada, então, doutora Maria do Carmo, pela sua participação no Inteiro Teor. Portanto, fica a dica, se você tem alguma situação de conflito que pretende resolver ou já está com uma ação correndo na Justiça, procure o Núcleo de Conciliação ou Mediação instalado no tribunal de sua cidade. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também nosso programa no site do Tribunal, trf1.jus.br, no link Comunicação Social e Imprensa. Até um próximo encontro.